E aí pessoal, tudo bom? Falando sobre freelas aqui no canal e também lá no blog, eu sempre recebi mensagens de gente menor, assim, de adolescentes, querendo saber se eles podem ser freelancers também ou não. Esse é um assunto bastante recorrente, assim, nos comentários e tal, a galera me pergunta e, pra ser sincero, eu não sabia, assim, tecnicamente se era legal ou não, então eu fui dar uma pesquisada e é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, analisando essa questão sobre alguns pontos diferentes, né? Vamos começar pela legislação brasileira, né? Eu dei uma consultada rápida na internet, não tenho nenhuma formação jurídica, perguntei para um amigo também que é formado em Direito e é mais ou menos assim que funciona. A partir dos 18 anos você pode trabalhar sem qualquer limitação, correto? Então isso aí a gente não precisa nem discutir. Dos 16 aos 18 anos você pode trabalhar também, só que com algumas limitações, por exemplo, o ambiente não pode ser insalubre ou você também não pode trabalhar no horário noturno de madrugada. Entre 14 e 16 anos também é possível trabalhar, mas apenas como aprendiz, que tem algumas limitações, né? Você precisa estar estudando, a jornada de trabalho máxima é de 6 horas. E abaixo dos 14 anos, na teoria, você não pode trabalhar de forma alguma, é proibido, né? Mas isso assim, falando especialmente no Brasil e falando também em contratos de trabalho regulares, em relações empregatícias com empresas que estão te contratando. Agora, no mundo dos freelas, eu já não sei o quanto que essas regras se aplicam, né? Porque as coisas são muito diferentes. Primeiro que, por exemplo, você está trabalhando no Brasil, ou talvez você seja brasileiro, mas esteja trabalhando de outro país. Você também está prestando serviços, na verdade, então você não tem um contrato de trabalho com quem está te contratando, não é uma relação empregatícia, você está apenas fornecendo um serviço para aquela pessoa, para aquela empresa, e também essa pessoa pode vir de outros lugares do mundo, que eu não sei o quanto que isso afeta a legislação, mas você pode estar trabalhando para a gente da China, dos Estados Unidos, da Europa e tantos outros lugares. Mas digamos que assim, de acordo com a lei brasileira, a gente pode interpretar que acima dos 16 anos não tem problema, você pode trabalhar como freelancer tranquilamente, porque a única restrição que é imposta pela lei é não trabalhar em ambientes insalubres e de madrugada, basicamente. E antes dos 14 anos, você não pode trabalhar de jeito nenhum. Então é isso que a gente chega à conclusão. E entre os 14 e os 16 é que fica essa dúvida, né? Tipo, no Brasil pode como aprendiz, mas trabalhando online como freelancer, como é que ficaria, né? Então isso é a legislação brasileira, até onde eu consegui pesquisar, a gente não tem nada dizendo especificamente sobre trabalho online, sobre trabalho freelancer, autônomo e tal, para menores de idade, então fica um pouco complicado ser assim mais assertivo em relação a isso, mas a gente pode ser assertivo em relação ao segundo ponto de análise aqui dessa questão, que é as plataformas de freelas. Elas permitem que você trabalhe sendo menor de idade? Então assim, cara, algumas delas sequer têm isso claramente nos termos de uso, né, nos termos de serviço. Então eu tive que entrar em contato com o suporte, né, eu entrei em contato com o suporte de 3 sites que são os que eu mais recomendo aqui sempre, que é o Upwork, o Freelancer.com e o 99 Freelas, que esse aqui, por último, ele é totalmente brasileiro em português, né? E a conclusão é a seguinte, o Upwork, ele define que você tem que ter ao menos 18 anos para poder se cadastrar na plataforma e também estar apto legalmente a assinar contratos, né? Falando com o atendente lá, eu tava perguntando sobre isso e ele meio que quis me dizer assim que tipo, a gente só vai pedir comprovação de idade em casos especiais, ou só se você passar pela malha fina ali do site, daí talvez a gente entre em contato para você provar a sua idade, mas ele meio que deixou entender que tipo, não é uma coisa normal, você não precisa tipo, assim que se cadastra, comprovar a sua idade. O que acontece é que você vai ter que botar sua data de nascimento lá, e se você mentir, né, para parecer que você tem mais de 18 anos e ser autorizado a trabalhar no site, depois, se eles descobrirem, eles podem simplesmente se recusar a manter o seu cadastro no site, podem deletar ou até, em casos mais extremos, de repente, se você tiver um saldo lá, se você tiver ganhado uma grana no site, eu não sei se eles não, talvez, bloqueariam até o acesso a esses recursos, porque na teoria você não tinha direito de ter gerado os recursos, né, trabalhando. Eu também perguntei pro cara assim, e se eu for menor de idade, mas tiver autorização por escrito dos meus pais, por exemplo, ou estiver trabalhando sob a supervisão dos meus responsáveis legais, o cara falou tipo, não importa, não pode, menos de 18 anos não pode de jeito nenhum. Já no freelancer.com as coisas são um pouco melhores, né, eles dizem lá que você não pode usar o site se você for abaixo de 16 anos, então acima de 16 anos você já tá tipo tranquilaço pra usar lá sem problemas. E aí tem mais uma cláusula que eles colocaram que eu não consegui entender direito, eles dizem assim, uma pessoa acima de 15 anos, mas menor de 18, pode usar a conta de um adulto com a permissão
desse adulto, no caso. E eu não entendi porque como é que você vai usar a conta, digamos, do seu pai ou, sei lá, de outro adulto para trabalhar como se fosse o seu pai. Eu não entendi, mas a gente pode inferir que, tipo, acima dos 15 anos, se você tiver, assim, seus pais, os responsáveis legais estiverem cientes do que você está fazendo e estiverem de acordo com isso, não deve ter muito problema. E no 99 Freelas, que é o site totalmente em português, site brasileiro, olha que maravilha, né? Eu entrei em contato com o suporte deles e o que eles me responderam? Perguntei, né, se existe uma idade mínima para eu poder me cadastrar no site e usar e trabalhar pelo 99 Freelas. O cara me respondeu: olá Pedro, não existe uma idade mínima, atenciosamente, equipe 99 Freelas. Então, maravilha, se você tiver 12 anos, digamos, pela plataforma, não vai ter nenhum problema você se cadastrar e trabalhar por lá. Talvez pelas leis brasileiras você não possa, né? Porque 12 anos, digamos, é abaixo dos 14, pela lei brasileira, abaixo dos 14 você não pode trabalhar. Mas aí a gente entra na terceira área de análise dessa questão, que é o seguinte, cara, é uma área mais subjetiva, digamos. Que é o seguinte, ó, na minha opinião, né? Na minha opinião, você tem todo o direito de expressar as suas habilidades, botá-las à venda e ganhar dinheiro com isso, não importando a sua idade. Desde que você não esteja sendo forçado a fazer isso, ou seja, você esteja fazendo por vontade própria, é claro, e que seus pais estejam cientes. Então, se você for realmente menor, assim, digamos 12, 14 anos, deixe seus pais saberem o que você está fazendo ali, tire qualquer dúvida com eles, se tiver algum problema na hora de fazer contrato ou ler os termos de serviço do site. Se os seus velhos souberem o que você está fazendo e, tipo, aprovarem, eu não vejo como que isso pode ser um problema, sabe? Assim, o governo brasileiro não vai atrás de você, né? Eu duvido que eles vão, de alguma forma, descobrir que você é menor de idade fazendo freelas pela internet. Então, quanto a isso, me parece que você não precisa se preocupar. Em relação aos sites, a gente pôde ver que alguns têm idade mínima para se cadastrar, outros não têm. Então, você... Sim, se você quiser andar só assim na legalidade total, você pode explorar só os sites que não pedem idade mínima, sem que você tenha que usar uma plataforma dessa que vai te impedir por causa da sua idade. Muita gente também se pergunta assim, né? Ah, mas o cara que estiver me contratando, ele não vai achar ruim que eu sou menor de idade e tal. É assim, ó, principalmente se você usar essas plataformas, nunca ninguém me perguntou a minha idade e nunca vi ninguém perguntando a idade pra ninguém. O espaço online é muito mais democrático que na vida real, porque na vida real você é muito julgado pela sua idade, né? Então se você tiver uma cara de moleque de 12 anos, querer oferecer seu serviço pra alguém, você já não é levado tão a sério. E a mesma coisa com gente mais velha também, né? Se você for lá, digamos, você tem 70 anos e quer oferecer seus serviços lá, tem gente que pode ficar com o pé meio atrás, que o velhinho não vai dar conta de fazer o serviço bem feito. Na internet não tem isso. A única forma deles saberem a sua idade, se eles não perguntarem, e eu nunca vi ninguém perguntar, é pela sua foto. A sua foto você pode ali botar uma foto que você pareça um pouco mais velho. Sei lá, né? Você dá um jeito. Mas, assim, nunca vi ninguém negar, não quero que você faça o trabalho pra mim porque você tem 14 anos. Isso não existe. Na internet o negócio é democrático. É assim, ó, você faz seu trabalho bem feito, tem avaliações positivas, tem outros trabalhos passados pra mostrar e falar que você manda bem, então você manda bem e vai ser contratado igual, não importa se você tem 12, 14, 16, 18, 20, 30, 50 ou 70, entendeu? Então a conclusão pra mim é a seguinte, né? De acordo com a lei brasileira, abaixo de 14 de jeito nenhum. Acima de 14 tem ali algumas restrições, mas eu acho que também não tem problema se você quiser fazer seus freelas. Claro, sempre lembrando, com o aceite dos seus pais, né, com a ciência deles, de forma voluntária, porque você quer, né, e também sem prejudicar, por exemplo, seus estudos, né, se você começar a prejudicar seus estudos para trabalhar online, depois se alguém descobre, ou se tem algum processo judicial, aí pode pegar mal pros seus pais também. Então, assim, por vontade própria, sem prejudicar seus estudos, com a ciência dos seus pais, eu acho que não tem problema nenhum você, assim, exercer o seu direito de pegar alguma coisa que você faz bem e ganhar dinheiro com isso, né? Não vejo problema. Então é isso aí, assim, se a gente não tá prejudicando ninguém, entendeu? Mesmo que, assim, a gente esteja caminhando, às vezes, numa área meio imprecisa em termos de legislação, não se sabe se pode ou não, mais ou menos, assim, sabe? Você não tá prejudicando ninguém, cara. Você não tá prejudicando ninguém, então eu não vejo por que você não deveria se cadastrar e começar a exercitar as suas habilidades
e fazer um troco com isso, beleza? Enfim, se você tiver outras dúvidas aí sobre trabalho freelancer, me pergunta que eu vou tentar responder o melhor que eu puder. De repente faço um vídeo se for uma dúvida de mais de uma pessoa também. E principalmente se você for da área jurídica aí, cara, formado em direito e tal, e tiver algum insight, alguma informação mais precisa e melhor do que a que eu dei aqui pra ajudar na discussão, deixa nos comentários, aí vai ser bastante interessante saber o que alguém da área pensa e sabe sobre o assunto, né? Então é isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês. Se eu te ajudei, deixa um like no vídeo, que isso ajuda o meu canal aqui a crescer devagarinho. A gente vai formando uma comunidade aqui de gente que gosta de viagem, de gente que gosta de trabalhar online e mais, assim, liberdade profissional, né, cara? Sair um pouco desse negócio de achar que o único caminho é entrar para uma empresa, seguir carreira e fazer 8 horas por dia todos os dias. Não é assim. A gente tem caminhos, então a gente deve explorar e vamos se ajudando aí todo mundo pra gente conseguir ser mais feliz profissionalmente na medida do possível, beleza? Então é isso aí, valeu, um abraço, falou!